Pronto. Salve Maria, estamos aqui fazendo um verdadeiro apanhado da nossa atividade desde quando começamos o Colégio São Plácido em 2019, com a conclusão deste ano de 2023. Né? Um desafio muito grande porque a escola cresceu, hoje nós temos 2 unidades, estamos indo no ano que vem para o 5º ano do Fundamental, quando é a conclusão do Fundamental 1, né? Quando fechamos esse ciclo do Fundamental 1. Então, para nós foi um desafio muito grande. E aí, pontuar como foi o início, muito difícil, né? Muito pequeno, né? Muito uma florzinha muito delicada, e já dando mostras que está começando a crescer e se enraizar. Ou seja, se firmando na terra para aparecer cada vez mais os frutos no ar. É isso? Então, passar aqui a palavra para a nossa professora Débora, que é a coordenadora do curso. Eu estou aqui com a nossa coordenadora, a professora Débora, e também com o professor Emílio, professor de História, que nesse ano também vai falar um pouco da atividade dele, e passar para a professora para comentar um pouco de como foi esse início da atividade dela aqui em 2019. Também as dificuldades, quantos professores tínhamos, os alunos. Professora, se a senhora puder falar, dessa vez, sim, falando mesmo com tudo funcionando. Pois é, foi um início bem delicado, como disse bem Antônio, porque nós só tínhamos um único profissional, a pessoa que vos fala, e alunos matriculados até a última semana de janeiro só tínhamos 2, né? Depois nos apareceram mais alunos, totalizando 9 crianças matriculadas no colégio. Era uma turma multidisciplinar, porque nos era impossível separar 4 níveis com 9 crianças. Uhum. Então, esse foi o nosso começo. Depois chegou a professora Carol, que hoje é nossa professora, mas entrou aqui como estagiária ainda no segundo período. E hoje... Ela teve uma verdadeira escola aqui também, né, professora? Sim, Nós costumamos dizer que aqui também é uma escola de formação de professores. Uhum. Porque muitos entram aqui na graduação e depois ficam nossos professores, né? Sim, sim, esse é o objetivo. Também a gente está aqui com o professor Emílio, que muito gentilmente pegará aqui o microfone, né? E ele vai falar um pouco também da atividade, professor Emílio, que o senhor desenvolveu aqui no ano de 2023, né? O Fundamental, já trazendo aí seus desafios, já com a juventude já tem mais, né, questionamentos, e também a questão intelectual também, né? Que já é mais desafiador. Então, meu nome é Emílio Paulo, eu sou formado em História pela UFPE, sou pesquisador, estudioso de História. Na faculdade, na universidade, e depois de concluído o meu curso, eu me debrucei mais sobre o período holandês aqui, a Guerra dos Divinos. Importantíssimo a compreensão do período holandês. Né? Com tanta bibliografia, tanto material que se tem para estudar desse período, mas como católico, conhecendo as coisas mais universais, a gente nunca pode, em história, sempre botar uma lupa muito grande só sobre um assunto. A gente tem que compreender as questões de causa e efeito. A gente, aqui na escola, tem essa preocupação com a formação integral aqui do aluno, no sentido de dar a eles uma formação intelectual, né, e religiosa. Porque tem 3 assuntos que interessam mais ao homem. Só 3 assuntos interessam ao homem: o eu, o mundo e Deus. Essas coisas não podem estar dissociadas. Isso aqui a gente leva muito a sério na escola. Não adianta só dar um ensino religioso apartado do mundo, da história, da geografia, das ciências, né, das letras, português, matemática, tudo que é o mundo como é um livro criado por Deus. É importante que a gente saiba ler este mundo. E a gente nos interessa também o eu. Então, por isso, nós aqui na escola temos uma preocupação com a boa arte, com a boa psicologia, né? Todos os assuntos que vão nos interessar
A música, né? A música, tudo que vai formar o nosso eu no mundo é muito importante e a gente leva muito em consideração. A arte, a gente combate a má arte. Teatro, né? Teatro. A gente, tanto o teatro, então todas as artes, a gente quer pegar o que de bom, o que aquilo reflete ao Criador, para que a criança tenha uma formação completa. Então, assim se forma um tetraedro do saber aqui na escola, no Colégio São Plácido, que é um ensino religioso sólido. E aqui a gente vai ser também muito firme com a questão de todos os ensinos tradicionais da igreja, né? Então, em relação à missa, a missa tridentina, a gente vai ter aqui uma formação de catecismo sólida, tá? E também das outras ciências, com arte, com teatro. Esse ano tivemos uma apresentação teatral sobre a Guerra da Vandéia, que foi um espetáculo à parte, né, muito elogiado pelo alto nível cultural que teve, né, religioso, cultural e história. Porque, como dizia, esse tetraedro do saber de Deus, do mundo e do eu, ele se encontra na história. Então, a história, que é a minha cara disciplina aqui no Colégio São Plácido, engloba todos esses três assuntos mais interessantes. Por isso que a história está interessante, né? Exato. Por isso que o estudo de história é muito interessante e por isso que a história é um dos campos que mais atrai a juventude. Isso. Seja jogando-a para um lado negativo, né, dando más ideologias e más formações, seja também, obviamente, trazendo para um campo bem mais interessante, que é enxergar Deus na história. E uma coisa interessante que o senhor falou aí, que o professor Emílio falou, é o seguinte: muitas vezes, do ponto de vista individual, do ponto de vista pessoal, nós enxergamos a ação de Deus nas nossas vidas. E a gente diz assim: eita, foi um milagre de Deus que eu consegui, sei lá, uma cirurgia da minha filha. Foi, graças a Deus, o trabalho do meu esposo, etc. e tal. A gente fala isso no dia a dia. Agora, quando se transporta para a história, aí parece que já não tem mais, parece que não tem mais o... Pode ir lá, professor. Parece que não tem mais por uma questão, né, que de repente ocorre, parece que essa manifestação não existe mais. Não é verdade? Exatamente. E a grande arte do professor de história é identificar isso. Professor Emílio, você falou. Exatamente. Então isso é muito caro para nós aqui na escola. A gente faz questão de combater todas as más ideologias, todas a má arte, certo? Esse ano tivemos o congresso, né, tivemos um congresso que era para formação dos pais também. Dos pais também. Né? A gente tem uma preocupação porque a escola, ela não vai resolver todo o problema da educação. É preciso ter esse apoio dos pais. É preciso também que os pais estejam convencidos disso. Tivemos falando sobre a questão da televisão. Sobre a televisão, os malefícios da televisão, né? A educação dos pais com o padre Jacinto. Exatamente. E aqui também, no fundamental, óbvio, permeado por todas essas preocupações que a gente falou, esses 3 pontos, mas também eu desenvolvi durante esse ano tudo aquilo que Dom Bosco nos traz. Dom Bosco é o exemplo máximo de educação. É um modelo. Um modelo de educação da juventude. Dom Bosco nos deu uma fórmula de ação. Isso. Então, um método preventivo, né? Então, tão conhecido. Mas aqui a gente também tem, não só eu, mas todos os professores, nós temos uma preocupação pessoal com cada aluno. Então, a gente tem uma relação não só de professor que está na cátedra com um aluno que está no pátio brincando, que era o que Dom Bosco mais... Isso foi um impulso para Dom Bosco ser padre. Porque na época de Dom Bosco, os padres nem falavam, nem cumprimentavam
as crianças e ele disse: eu vou ser padre para fazer o contrário disso. Eu vou me jogar para as crianças, vou brincar com eles. Aqui na escola, a gente tem essa preocupação. Eu mesmo jogo bola com os meninos, a gente brinca. Toma parte das dificuldades deles, das preocupações deles, né? E isso imprime nos alunos, diretor, um respeito mútuo também muito grande. É verdade. Se a gente fizer uma análise aqui dos nossos alunos, essas questões estão aladeadas aí afora, né? E aqui o menino sofreu bullying, etc, etc. Aqui há um respeito muito grande entre eles mesmos. Os alunos que têm mais dificuldades, não é, professora? São acolhidos, os meninos ajudam, porque a gente incentiva justamente contando as historinhas de Dom Bosco, que eu costumo contar pelo menos uma por semana, contando essas historinhas. Eles vão aprendendo as virtudes mesmas praticadas por um santo. Hoje se fala educar para virtudes, educação da virtude, certo? Mas onde é que a virtude teve em uma pessoa mesmo? Então eu mostro como Dom Bosco agiu diante de um fato, como ele foi corajoso, como ele foi verdadeiro, como ele foi caridoso em certa situação, brincava, sorria. Então, com as historinhas, eles levam para casa aquilo que eu não tive no meu tempo de escola, que eu estudei em colégio salesiano, mas nunca me contaram uma historinha de Dom Bosco na vida, né? Então eles levam para casa toda essa bagagem da virtude encarnada, né? Por assim dizer, numa pessoa praticada. Como é que ele fez? Quais são as consequências se ele não tivesse feito daquele jeito? Então tudo isso vai permeando a nossa convivência aqui escolar e, graças a Deus, surte muito efeito. Por favor, depois a gente adquire mais dois, que aí esse negócio pega até quatro. Então, Emílio, a importância, né, porque se fala muito, né, disso, né, o que é ensino, estudo e acompanhamento pessoal, né? É isso, professora, que se fala? Veja, é impossível não ter um acompanhamento pessoal, né? A gente tem que entender as demandas pessoais dos alunos. E nesse sentido, como o professor Emílio falou, esse molde que Dom Bosco nos deu, ele verdadeiramente é uma preocupação nossa diária. Não só o professor Emílio toma parte das brincadeiras, as professoras, o professor Emílio, os alunos têm um carinho muito grande. As professoras também tomam parte nas brincadeiras, no dia a dia, no recreio, exatamente para fazer com que o aluno se sinta acolhido e ele também possa manifestar suas demandas. E também na brincadeira se observa muita coisa, né? Coisas boas e coisas ruins que devem ser consertadas. Mas aí a gente agora vai entrar, para a gente ir para a finalização do vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a questão, professora. Emílio falou dessa preocupação e eu lembro que no primeiro dia de aula não, na primeira reunião com os pais, foi aqui nessa sala, uma coisa que eu demonstrei preocupação foi o seguinte: não adianta termos uma escola católica, uma escola religiosa, tudo bonitinho e todo mundo sai rezando, aquela coisa todinha, se a gente não tiver, professora, a educação formal. Exato. Não é isso? Se a gente não souber ler, se a gente não souber fazer conta de somar, né? Se não souber fazer conta de somar, vai ter dificuldade de enfrentar as coisas do mundo. Então nós precisamos ter alunos, professores que estudem constantemente, que se especializem, se tornem mestres, doutores, seja lá o que for. Agora, uma coisa não pode estar dissociada. Isso aí é uma coisa absurda. Não se pode dizer, em hipótese alguma, que a nossa preocupação é uma preocupação só religiosa. Nós temos preocupação, sim, de formação. E aí, entrando na questão da formação, para a professora falar um pouco da questão do método que a gente põe aqui, né, professora, na escola. Esse acompanhamento do método
turmas do Fundamental. E também a senhora, para finalizar, fala um pouco da experiência que a senhora disse também da formação dos professores, dos estagiários, né? A experiência que a senhora teve também esse ano aqui na escola. Vai falar rapidamente, se quiser falar, claro. Sim. Essa questão do ensino formal é uma preocupação muito nossa aqui na escola. E para chegar a uma boa educação para as crianças, a nossa preocupação latente é com a formação dos profissionais. Então, como eu falei aqui no início, o Colégio São Plácido se dispõe a ser uma verdadeira escola de formação para professores. E isso a gente pode ouvir nos discursos das nossas estagiárias e de professoras que foram formadas aqui na escola ao longo de suas graduações. Eu posso falar como a minha própria experiência, né, de anos de escola, estagiária. Eu não encontrei em outros lugares a preocupação que eu encontrei aqui no São Plácido de fazer com que o professor enxergasse a necessidade que ele tinha de ser um constante estudioso. Essa questão de ter uma vida intelectual, de buscar as boas literaturas, de compartilhar o que aprendeu. Aqui a gente se divide, lê um livro, comenta com o outro. Tivemos aula de formação de português, não foi? Formação de português para os nossos professores. De fora. Tivemos presença de um professor para nos ajudar também nessas formações. Cursos, né? Que alguns professores... Cursos, né? Alguns professores ganharam de presente cursos para ampliar também a questão cultural, né, Antônio? Que é uma questão que a gente se preocupa bastante, porque não basta o professor conhecer todos os conteúdos que ele precisa passar para o aluno se ele não tiver uma formação cultural. Porque o professor precisa ter essa característica de um sujeito que é conhecedor, não só da sua disciplina, mas do mundo também, né? Para passar para os seus alunos. E o trabalho, ele começa no infantil. Então, lá no infantil nós começamos com o método fônico, a questão do princípio alfabético, perdão, da memorização, das boas literaturas. Então, os meninos têm a leitura em voz alta todos os dias. As professoras fazem memorização semanal com as crianças ainda bem pequenas. Então, todos os dias as professoras têm uma rotina fixa, bem organizada, bem delimitada, também para dar às crianças a autonomia. E eles já chegam no primeiro ano já praticamente lendo, né? A maioria das crianças que chegam no primeiro ano chegam lendo e em sua maioria vão trabalhar ali só a questão da fluência em leitura. A fluência da leitura vai sendo trabalhada ao longo do primeiro, segundo e terceiro ano do fundamental. Mas é bonito ver que as crianças que saem do infantil já saem com uma boa bagagem de leitura, uma boa bagagem em matemática. Isso é, para nós, uma alegria, né? Sim. Hoje a gente pode contar com os frutos, né? A gente já vê os pequenos frutos que a escola, em tão pouco tempo, conseguiu lucrar. Então, a nossa preocupação é de trazer para o colégio bons métodos e métodos que foram comprovados cientificamente em sua eficácia. Aqui nós temos essa preocupação. Então, é um colégio em que a integralidade do aluno é olhada, é vista e é pensada. E nós conhecemos cada aluno em suas particularidades. Não há nada mais individual do que nós conhecermos o aluno ao ponto de eles nos procurarem para perguntarem sobre questões muito práticas do dia a dia. Eu lembro que em uma das aulas de catecismo, eu falava com os meninos, eu também já fui professora de catecismo aqui no colégio, e uma das crianças comentava sobre às vezes não saber se o que estava fazendo era certo ou errado. E eu disse para ela, olha minha filha, é o seguinte, você pode perguntar a um adulto próximo, professora, mamãe, papai, isso que eu pensei em fazer é certo ou é errado? Se souber fazer essa pergunta, você não vai errar. Alguém vai tirar essa dúvida e você vai acertar. E aqui a gente tem essa preocupação. Os alunos nos trazem questões muito particulares deles porque confiam em nós. É aquilo que São João Bosco dizia, não dá para ter a obediência das crianças e o respeito das crianças sem antes ser amado. É verdade. Então os professores se fazem amar. A amabilidade, né? Que ele chama, né? A amabilidade. É preciso se fazer amar inicialmente para depois ser respeitado. E o respeito que as crianças têm por nós aqui é uma coisa admirável. Eu fico encantada como as crianças nos respeitam porque elas de verdade nos amam. Né? Assim como nós as amamos. Né? Sim, sim. Uma coisa que a professora falou, né? 2019, 9 alunos.
Isso. E hoje a gente termina 2023, 19, 20, 21, 22, 23. Contando o exercício de 2019, né? Fazendo 5 anos de atividade, de exercício, finalizando 2023. Então saímos de 9 alunos, hoje temos pouco mais de 100 alunos, quer dizer, é um crescimento interessante. Com pandemia no meio, Com né? pandemia no meio, com todos aqueles desafios da pandemia, os acompanhamentos, aquele rolo todo. Aí 2023 terminando nessa faixa, né, de alunos, também aumentando, e temos que agradecer a Deus esse crescimento também do ponto de vista dos profissionais, né, saindo de uma professora para mais de... Hoje nós temos 10 professores, fora 10 professores, estagiários, ADIs, enfim. Também, neste ano de 2023, houve um incremento importante também da questão da formação das aulas de xadrez, né? Exatamente porque calha com essa preocupação da formação intelectual, né? Então, de fato, para formar um ambiente, um caldo cultural de intelectualidade, né? Estimulando os alunos a leitura, a escrita, a poesia. Então, nós temos esse estímulo da poesia aqui na escola, que os alunos decorem a poesia, que saibam que é uma décima, saibam que é uma métrica, uma rima, saibam contar, né? Quando enxergar um verso, ele saiba que aquele verso tem 7 sílabas, 10 sílabas, 12 sílabas, a gente explica isso para os alunos. Identificar um soneto. Identificar um soneto, né? Questão de história, desde dos pequenos, já uma introdução de uma história assim mais robusta, né? Também a questão de português, a questão de matemática, buscando melhorar, obviamente, agora neste ano de 2024, vamos incrementar um material mais robusto, né? Tanto um material mais robusto de português. Isso. Né? Um material mais robusto de português e também um complemento de material de matemática, não é isso, professora? Porque a gente quer isso, minha gente. É o desenvolvimento, né? E aqui eu também expondo minha gratidão aos pais. Né? Porque sem a presença dos pais efetiva na escola, preocupados com a educação dos seus filhos, e também com a ajuda que muitos pais nos dão aqui, ajudas diretas, não é, Antônio? Nós não poderíamos crescer. Isso. Tivemos agora um presente que um grupo de pais nos deram, e a gente publicamente agradece. Concederam para as nossas professoras um curso de português, de uma excelente professora de português, tem atividade de âmbito nacional, e as professoras vão sim fazer esse curso, porque o ensino do português ele é constante, né? Isso. E aqui é uma coisa que a gente tem que saber bem português. Se Deus quiser, no ano que vem, tendo o 6º ano aqui, a gente pretende até introduzir a língua latina, né? Infelizmente saiu dos currículos, ficou... Depois que saiu o latim, pronto. Aí ficou essa dificuldade, né? Só para terminar, professora, essa questão que falou do ponto de vista cultural, Emília até estava falando para a professora ali. Vejam, quando a gente dissocia a formação intelectual de uma formação cultural, complica a vida da gente. E em Recife, no Recife, nós somos vítimas disso. Vejam, eu gosto muito de Gilberto Freire, ele escreve bem, é uma sumidade, o homem é um polímata, né? Agora, veja, Gilberto Freire foi favorável às mudanças arquitetônicas que ocorreram no centro do Recife. Quer dizer, um absurdo completo. Do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista de arte, ele não tinha os elementos, né, corretos, que daria subsídio, e olha o resultado que está aí. Né? Olha o resultado que está aí. Ali virou, não precisou de guerra para estar aquela verdadeira desgraça que ninguém quer passar ali. Uma violência terrível. Então isso é um exemplo prático da importância que a gente tem que ter isso em mente. Tem que ter sim a questão da formação, tem que ter a questão da religião e tem a questão da cultura, porque se não tiver a questão da cultura, não adianta. E é na cultura que os inimigos da igreja derrubam tudo, na literatura, na música, seja lá em que for, na arte, e isso destrói uma escola, destrói tudo que se construa de bom. Tá certo, minha gente?
Então é isso, vamos agradecendo, professora, a sua presença, né? Se a senhora quiser uma mensagem de paz, agradecer os pais, uma mensagem, pode ficar à vontade. E desde já eu já agradeço a todo mundo, feliz 2024, que estejam com a gente em 2024 e rezem pelo colégio também. Eu firmo meu agradecimento aos pais e desejo que todos tenham um Feliz Natal, um bom Ano Novo e em breve nos reencontraremos para mais um ano letivo. Salve Maria! Salve Maria, e igualmente desejo um Feliz Natal a todos, os pais, alunos, os nossos benfeitores, e espero que neste próximo ano, como dizia Santa Joana d'Arc, só existe a paz na ponta da lança. Então vamos batalhar bastante, vamos lutar bastante nesse mar tempestuoso que está esse mundo louco, e a gente vai estar aqui lutando pela Santa Igreja e tentando fazer um bem às almas. Salve Maria!